galerinha, vamos para a correção de mais uma questão. Lembrando que o tema de hoje é... Isso aí, gente, águas oceânicas, tá bom? Vamos para a leitura do enunciado. O enunciado essa semana é um pouquinho extenso, mas é um texto bem interessante, tá bom? E que dá algumas dicas para a resolução da questão. Vamos para a leitura. A circulação dos oceanos tem uma influência direta sobre a vida na Terra. Sem os oceanos, extensas áreas do nosso planeta seriam excessivamente quentes ou frias. Assim, para melhor compreender o sistema climático do planeta, devemos estudar a circulação oceânica, analisando os efeitos simultâneos da distribuição da temperatura em toda a superfície do globo terrestre, conjuntamente com a distribuição dos ventos marítimos. No início, os navios foram os únicos meios de transporte usados para estudar as correntes oceânicas. Seu levantamento limitava-se a alguns meses de observação quase sempre regionais. Com o uso de satélites, foi possível desenvolver novas e mais completas e preciosas técnicas de observação da circulação global das correntes marítimas a partir do espaço, por intermédio do estudo topográfico da superfície marítima. Esse texto é do Mourão, Os Oceanos e o Clima, na revista da Eco 21, tá bom, galerinha? Então, agora a questão vai perguntar o que depois desse texto? A importância e a influência dos oceanos sobre os climas devem-se a... Então aqui está perguntando importância e influência dos oceanos sobre os climas, ok? Mas antes da gente ler as afirmativas, vamos para a explicação da matéria águas oceânicas, tá bom, galerinha? Então, galera, vamos para a explicação da matéria. Na verdade, o oceano é um só, porque a gente sabe que não tem limitações físicas que dividem essa grande porção de água, tá bom, galerinha? Mas, para ficar mais fácil de mapear, de regionalizar e tal, a gente tem 4 tipos de oceano, tá bom? Então, são 4 oceanos, ok? O Oceano Pacífico, o Atlântico, o Índico e o Glacial Ártico, que é o que está lá no norte, tá bom? O Antártico é o do sul, tá? Mas aí não tem Antártico, é só Ártico, ok? Então, o Oceano Pacífico é o maior em extensão, ocupa 50% da área total dos oceanos, tá bom? E também, ele é o que apresenta a maior diversidade de relevo. Aí tem cordilheiras, tem hotspots, tem ilha, tem tudo um relevo oceânico com muita diversidade. E também tem as fossas oceânicas, que são aqueles encontros de placas tectônicas. Por isso, o Oceano Pacífico ele apresenta a maior profundidade dentre todos os oceanos, que são 11 mil metros de profundidade. Tá bom, galerinha? Lá nas Fossas Marianas. Esse é o Oceano Pacífico. O Oceano Atlântico, ele tem a maior extensão norte-sul, tá bom? Então, a delimitação dele é mais de norte para sul, ele é mais compridinho, tá bom, galera? Ele não é tão grande quanto o Pacífico, só que ele tem uma importância muito grande. Ele é o mais estudado, tá bom, galerinha? E nele tá a Cordilheira Meso-Oceânica. Professora, por que essa cordilheira é tão importante? Porque através dela, depois que descobriram essa cordilheira, eles conseguiram fazer uma datação geológica do afastamento da placa africana com a placa sul-americana. Então eles conseguiram medir mais ou menos o tempo e eles percebem a partir da cordilheira que ela está se afastando até hoje, tá bom, galerinha? Então ele é o oceano mais estudado. O Oceano Índico, ele é denominado assim por causa do intenso comércio que existe entre a Europa e a Índia. Ele fica lá no hemisfério sul, tá bom? Ali nos mares da Índia, ok, galerinha? E ele tem essa importância por causa do comércio. Ele ficou conhecido por causa desse intenso comércio. O Oceano Glacial Antártico, ele fica a maior parte do ano congelado. Ele tem uma extensão bem considerável e tem uma importância muito grande. Por quê? Porque durante o inverno ele está todo congelado, que é a maior parte do ano, tá bom? Só que nos poucos meses de verão, vamos dizer assim, esse oceano ele vai descongelando. Então ele vai soltando aquelas placas enormes de gelo, conhecido como os icebergs, tá bom, galerinha? Então é do Oceano Glacial Ártico que vem os icebergs, ok? Depois que a gente sabe um pouquinho de cada oceano, a gente vai para uma divisão um pouquinho menor do oceano, que são os mares, tá bom, galera? Então a gente tem os mares costeiros, os interiores e os fechados. Os costeiros, ou também conhecidos como abertos, são aqueles mares que eles têm contato direto com o oceano. Por exemplo,
A costa brasileira aqui, ela não tem muitos obstáculos naturais que fazem com que seja a água do mar adentre para dentro do continente. Então ele é um mar o quê? Um mar costeiro, tá bom, galerinha? Porque o contato entre o mar, que é essa região mais próxima do continente, com profundidades mais rasas, ele tem uma profundidade menor. Então esse mar aberto ou mar costeiro é o mar, né, é a região próxima ao continente que tem contato direto com o oceano, que são as partes mais profundas. A gente também tem os mares conhecidos como costeiros, ou mares costeiros não, perdão. A gente tem os mares também conhecidos como interiores ou semiabertos. O que é isso, professora? Esses mares, eles adentram para dentro do continente. Então, ele é ligado ao oceano por canais. Tá bom, galerinha? Um exemplo disso é o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, se você observar, ele adentra para dentro do continente e forma aquele mar ali, aquele mar semi-aberto, tá bom, galerinha? E o que liga ele ao oceano? Vários canais, tá bom, gente? Então, ele não é totalmente fechado. Por fim, a gente tem o mar fechado ou isolado. O que mar é esse? É os mares que são encontrados dentro do continente. Tá bom, galera? Então são mares completamente fechados, sem ligação com o oceano, ok? Depois disso, a gente entra no assunto de ondas. Professora, o que são ondas? Então, a gente conhece as ondas como aquela aguinha que vem e quebra na prainha, né? Isso é onda? Mas não é só isso, tá bom? Na verdade, a onda que a gente vê é uma propagação de energia. Toda onda é uma propagação de energia. Por exemplo, a gente pega uma água parada e joga uma pedrinha. A gente vê aquela onda, aquela ondinha, aquele círculozinho se propagando ali onde a pedrinha caiu. O que é isso, professora? Isso é propagação de energia, tá bom? E quais energias que fazem com que haja ondas? Tempestades, ventos, ok? Tremores que vêm debaixo da terra, então o movimento de placa também libera energia e aí a onda ela vai se propagando, tá bom, galerinha? Só que o que a gente mais conhece é o quê? São ondas que são ondas originadas de tempestade, que são conhecidos como swell, tá bom, gente? Ou as ondas que se propagam por causa do atrito do vento, que são aquelas ondas costeiras normais que a gente vê aqui, tá bom, gente? Depois disso, depois de ir para ondas, a gente entra no assunto de marés. Professora, o que é maré? A gente tem dois tipos de maré, tá bom? A maré alta e a maré baixa. Essas marés acontecem de 12 em 12 horas. Professora, por que isso acontece? Na verdade, essa ação de que a água ela vem para dentro do continente, ela adentra um pouquinho o continente, depois ela se afasta, esse movimento de ida e volta, na verdade, é um movimento feito pela ação dos astros. Então, aquele campo de atração que os astros fazem sobre a Terra é o movimento da onda. Quais astros? Movimento da onda não, movimento da maré. Quais astros são esses, professora? A Lua e o Sol, tá bom, galerinha? Lembrando que a gente tem a maré de 6 em 6 horas. A maré alta, também chamada de pré-mar, tá bom? E a maré baixa, chamada de baixa-mar, ok, galerinha? Tem lugar que ela é mais expressiva, tem lugar que ela é menos expressiva, tá bom? Isso depende do local da Terra, da condição de relevo e tudo mais, ok, galerinha? Então, gente, agora a gente vai para o último assunto, tá bom? Que é correntes marinhas, ok? As correntes marinhas, elas são causadas por quê, galera? Primeiro fator universal, assim, que causa as correntes marinhas, rotação da Terra, tá bom? Então, o movimento de rotação da Terra faz com que a água dos oceanos vá se movimentando, tá bom? Lembrando que corrente marinha é o movimento das águas oceânicas, tá bom? Como se fossem grandes rios que se movimentam dentro do oceano, ok? Outro motivo, os ventos. Então, os ventos também fazem com que haja correntes oceânicas, principalmente as correntes oceânicas costeiras, aquelas que estão próximas ao continente, tá bom? A ação dos ventos e das ondas fazem com que hajam essas correntes oceânicas, tá bom? E outro motivo também, a diferença de salinidade, ok? Então, áreas que têm
uma concentração maior de sal, professora, que áreas são essas? São áreas muito frias, então são os polos. A água ela está muito concentrada em sal, então ela tem a tendência a descer e a formar uma corrente oceânica. E essa corrente oceânica ela vai para onde? Ela vai para a região mais quente do planeta. Tá bom, galerinha? Uma região de baixas latitudes. E é exatamente isso que a questão aborda. Fala o quê? Que as correntes marinhas fazem o quê? Elas são reguladores térmicos. Como assim, professora? Correntes marinhas mais frias, geralmente elas tendem a ir para o lugar mais quente. E correntes quentes tendem a ir para regiões mais frias. Isso faz o quê? Ela vai carregando, gente, umidade, ela vai carregando temperatura. E isso regula a temperatura, regula o clima e regula o regime de chuvas de cada região. Tá bom, galerinha? Então é importante saber que as correntes marinhas elas são importantes reguladores térmicos e climáticos, tá bom? O mar em si ele é um grande regulador térmico. Por quê? Porque ele diminui a amplitude térmica daquele local. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Em regiões muito úmidas, elas não fazem com que a temperatura não varia muito. Por quê? Porque a água ela vai regulando essa temperatura. Então, a umidade do ar faz com que a temperatura não varie tanto assim, ao contrário de regiões mais secas. Por quê, professora? Porque a água do oceano ela esquenta mais devagar e esfria mais devagar. Isso diminui a amplitude térmica. Áreas continentais esquenta muito rápido e esfria muito rápido, aumentando a amplitude térmica. Então, por isso que o mar e as correntes oceânicas são tão importantes. Lembrando que cada corrente oceânica tem uma característica. Então, ela tem característica de salinidade, de temperatura, de direção, de velocidade. Tem correntes mais fortes, tem correntes que são mais suaves. Tá bom, galerinha? E ela é importante para regular o clima mundial. Por quê, gente? Porque a gente sabe que a incidência de raios solares é diferente pelo globo. Então, em baixas latitudes, na região da linha do Equador é mais quente. E na região dos polos é mais frio. Se não tivesse essa circulação de ar, aconteceria o quê? Uma grande evaporação na região do Equador. Então isso poderia fazer até com que o nível dos oceanos diminuísse, com que a quantidade de chuva ficasse muito maior. Então a corrente oceânica, as correntes, elas vão regulando a temperatura nesses locais. Tá bom, galerinha? Agora vamos para a leitura das afirmativas da questão. Então, gente, vamos agora voltar para a questão, tá bom? Depois dessa explicação toda aqui. A importância e influência dos oceanos sobre os climas devem-se a... Então, ele está falando o quê? A importância do oceano em relação ao clima se deve a quê? A quais fatores? Aí você vai falar para mim qual afirmativa está correta, entendeu? Vamos para a afirmativa 1. A capacidade de transportar o calor das zonas equatoriais e tropicais para os polos, ajudando a reduzir as diferenças térmicas entre as diferentes regiões do planeta. Correto! Então, a temperatura dos climas, a capacidade de transportar calor e frio também, então correntes quentes e correntes frias, para regular a temperatura deve-se sim, tá bom? Então, aqui tá falando o quê? A capacidade de transporte. Então, sim, correto. A capacidade de transporte das correntes marinhas, da corrente marítima, influencia, tá bom? No clima daquela região. Então, se aquela região ela é banhada por uma corrente quente, ela vai ter uma temperatura mais amena, mais confortável, uma quantidade maior de umidade do ar. Se aquela região ela é abastecida por uma corrente mais fria, então ela vai ter o quê? Águas mais geladas, uma temperatura um pouquinho menor, tá bom, galera? Então, sim, o clima deve-se sim à capacidade de transporte de temperatura das correntes marinhas, tá bom? Fechou? Afirmativa 2. Manutenção de baixas temperaturas durante todo o ano nas regiões costeiras, em função da ação de suas águas gélidas sobre o litoral. Isso é em todo o planeta? Tipo assim, em todo o planeta, todas as regiões costeiras são abastecidas por correntes geladas? No mundo inteiro? Não. Então essa questão é falsa. Tá bom, galerinha? Tem regiões litorâneas que são abastecidas por correntes frias, tá bom?
A região ali de Arraial do Cabo, por exemplo, ela é abastecida por uma corrente fria. Então, é o movimento de ressurgência de uma corrente fria que faz com que as águas naquele local sejam tão geladas e também tão claras para mergulho, tá bom, galerinha? Mas quer dizer que todas as regiões litorâneas de todo o planeta vai ter uma corrente fria fazendo ressurgência ali? Não. Tem regiões litorâneas que são abastecidas por correntes quentes. Tá bom, galera? Então essa questão tá falsa por causa disso, porque ela tá generalizando uma função, uma de várias funções, tá bom? Das correntes oceânicas, ok? Então afirmativa 2, falsa, tá bom? Afirmativa 3. Habilidade de conter a amplitude térmica das regiões litorâneas, em razão do aumento da umidade do ar, por elas proporcionadas. Sim, ok. Lembra que eu falei que o mar ele é um regulador térmico porque ele esquenta mais devagar e esfria mais devagar? Isso faz com que essa umidade que está presente tanto no litoral quanto no ar, o mar traz muita umidade para o ar, faz com que regule as temperaturas. Então, afirmativa 3 correta. A resposta é a letra D, afirmativa 1 e 3 correta. Tá bom, galerinha? Até a próxima questão.